Fecha os olhos, respira. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pela vida, gratidão por toda a prosperidade em todas as áreas da vida. Gratidão por todos os desafios que me fortaleceram e fortalece a cada um que está aqui a sempre subir um degrau a mais nessa escada da vida, da evolução e da prosperidade. E, Pai, eu peço que abençoe cada um para que a cada dia seja nova energia, a cada dia seja um novo estado de ser, uma nova versão, uma nova vida, a partir de cada eliminação de toxina, né? Existem várias toxinas internamente no nosso corpo, tanto no sentido de alimentação, mas na minha visão as piores são as toxinas emocionais, as toxinas mentais. E o nosso objetivo aqui é 30 dias para a gente eliminar tudo isso. Então, se preparem e se despeçam, porque vocês não se reconhecerão mais depois dos 30 dias. Deixe as coisas de criança. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:14, versículo, versículo 14 e 15. A passagem descreve que há um propósito de crescermos em tudo, na cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. É possível vivermos anos das nossas vidas estagnadas nas práticas de meninos na fé, levados por qualquer novidade, despreocupados, cheios de energia para fazer algo para o Senhor, tendo a condição de não contrariar interesses próprios, pois ações infantis são imaturas e visam a satisfação imediata. Sabe, aquele dito crescer dói é verdadeiro. Deixar de ser uma criança implica em assumir responsabilidades, como perceber que toda ação tem consequências. Logo, você deseja mais do Senhor, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de nada. Contudo, a entrega é incondicional. Para crescer é necessário deixar as coisas de crianças, as birras, os desejos egoístas, a dependência de ser carregado no colo e o medo de se machucar. Entenda uma coisa: caminhar com as próprias pernas fará você sofrer alguns tombos. Eles são partes do processo do Pai, conduzindo para a plenitude do seu chamado. Compreenda: o Senhor não começará algo extraordinário a partir de você, mas dentro de você. E o que importa é fazer a vontade do Pai, que é torná-la forte e valoroso nele. Encorajo você a perseguir a maturidade. Abra mão dos argumentos de criança. Não quero isso. Farei isso para ter algo em troca. Por que não fui atendido? Ficarei no quarto. Esses são exemplos que lembram atitudes infantis. No entanto, são hábitos que precisam ser deixados para trás. Hoje é tempo de ativar o modo de aceleração com o objetivo de ser pleno em Deus. Ser contrariado é difícil. Contudo, nas mãos, nas mãos do Pai, os nãos do Pai da vida dos líderes são fundamentais na construção do que você se tornará no Senhor. Crescer na plenitude de Deus. E aí, estão prontos para abandonar a criança? E aí, curiosamente, eu entro no outro devocional que eu costumo ler e vem assim, ó: crescimento espiritual requer um plano. Vocês são crentes, vocês são crentes há tanto tempo que deveriam estar ensinando os outros. Em vez disso, você precisa de alguém para lhe ensinar novamente as coisas básicas sobre a palavra de Deus. Vocês são como bebês que precisam de leite e não podem comer alimentos sólidos. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Milhões de cristãos envelheceram sem nunca crescer.
eles agem como se o crescimento espiritual fosse automático. Eles podem ter um plano para economizar para a aposentadoria. Eles podem ter um plano para enviar seus filhos para a faculdade, mas eles não têm estratégia para enriquecer suas almas. Eles deixam a faceta mais importante da existência humana ao acaso. Mas uma alma não cresce automaticamente até a maturidade, assim como um bebê não cresce automaticamente até a maturidade física. Você precisa de um plano de alimentação, exercício, educação e especialmente um treinamento. Se uma criança vai crescer saudável, forte e madura. Um bebê deixado sozinho murcha e morre. A mesma coisa se aplica à nossa alma. No mundo que está cheio de pessoas que envelheceram, mas ainda são bebês se tratando de maturidade espiritual. O crescimento espiritual ele não é automático, mesmo para pessoas que abriram seus corações para Cristo. O escritor de Hebreus observou com tristeza: vocês são crentes há tanto tempo que deveriam estar ensinando aos outros. Em vez disso, você precisa de alguém para lhe ensinar novamente as coisas básicas sobre a palavra de Deus. Vocês são como bebês que precisam de leite e não podem comer alimentos sólidos, pois quem vive de leite ainda é criança e não sabe fazer o que é certo. O alimento sólido é aquele que são maduros, por meio do treinamento, têm a habilidade de reconhecer a diferença entre o certo e o errado. O crescimento espiritual não acontece simplesmente. Você tem que ter um plano. Resumidamente, o chamado aqui é para de fato sair da criança birrenta, da criança que não quer fazer, ai, não quero evoluir, ai, é muito difícil, ai, é isso, essa é a vida, quer crescer, quer prosperar, vai muitas vezes ser difícil. E sim, pode ser leve. Leve, principalmente quando eu entendo que vai ser difícil. Quando eu sou, quando eu não quero que seja difícil um negócio, que tem que ser difícil, porque o difícil vai me fazer crescer, o ato de eu aceitar isso torna leve. E o ato de eu me tornar mais forte torna mais leve ainda. Então, assim, uma hora vai se tornar fácil. Mas primeiro, para pegar tração, vai ser difícil no começo, vai ser difícil nos primeiros dias acordar cedo. Mas na primeira, na segunda semana ou na terceira vai ser fácil, virou uma rotina, virou um hábito. Porque o cérebro vai padronizar, vai normalizar isso. Então é muito claro. E aqui a gente tem duas falas muito sinceras, né? Primeiro, deixar de ser criança no sentido de reclamar. E segundo, deixar de ser criança, porque muitos aqui já têm capacidade suficiente para estar levando o evangelho para outras pessoas, mas continuam querendo receber mais e mais e mais, ganhar dinheiro. Só que quem ganha dinheiro é a criança. Nós fazemos o dinheiro. Nós fazemos a nossa própria versão, nós forjamos essa versão. E por consequência, a gente faz dinheiro a partir dessa versão que foi forjada. Então, como eu falei, serei bem direto. Vocês são maduros, vocês têm sabedoria e não vou tratar mais vocês como criança de ficar puxando a orelha. A ideia, a não ser que de fato venha um negócio, seja um sermão espiritual. Mas a ideia aqui é de fato vocês assumirem o lugar de vocês e meter o louco nesses 30 dias, fazendo tudo que precisa ser feito. É isso. Estamos juntos, estamos nessa, estão preparados mesmo? Massa. Vou começar a compartilhar e vocês avisam aí quando estiver vendo a tela. Opa. Vamos nessa. Lavagem cerebral. Durante os próximos 30 dias, passaremos por uma lavagem cerebral. E não como a gente acredita que é um negócio negativo, aqui é num princípio positivo. Muito desse conteúdo aqui vem do Pablo Marçal também, de um livro que ele escreveu, que eu achei muito massa. E a ideia é a gente eliminar uma toxina por dia. Então, eu vou fazer uma contextualização. Primeiramente, o diagnóstico, né? Identificando esse inimigo silencioso, que são as toxinas emocionais, são substâncias que contaminam a nossa mente,
operando de forma silenciosa e automática para corromper seus resultados, afetar pessoas e adiar conquistas. Assim como o corpo adoece ao ingerir lixo, né? Sua saúde emocional degrada quando você permite que seus pensamentos destrutivos, informações, notícias, matérias acessam, né? E acabam atrapalhando o teu cenário interno. Ou seja, você vai ser o próprio lavador. A lavagem cerebral acontece de vocês para vocês mesmos, para a gente sair dessa alienação que nós fomos colocados desde a nossa infância, né? Então, assim, a ideia é a gente fazer essa higienização com o nosso próprio cérebro. Como é que vai funcionar? A cada dia a gente vai ser um tratamento completo entre várias toxinas, e é como se cada dia a gente fosse ingerir uma pílula para curar essa toxina diária. Ou seja, se vocês pularem essas toxinas durante o dia, a gente não vai finalizar o tratamento completo. Então, a ideia é que a gente elimine tudo que nos impede de nos tornar a próxima versão de fato próspera e de fato acessar a prosperidade e a riqueza. Então, primeiramente eu queria começar mensurando as toxinas com vocês. Então, assim, ó, lembrem, mesmo que na apresentação eu esqueça ou eu não fale, a ideia é que você veja de 0 a 10 como está essa toxina. Então, de 0 a 10, quanto é que tá cada toxina que eu falar? Nas próximas aulas eu não vou fazer essa introdução, eu vou direto para a toxina. Como é que vai funcionar a anatomia, né, de cada intervenção e de cada toxina? Primeiro, eu vou fazer uma introdução à toxina que vai ser trabalhada. Segundo, a gente vai aprofundar a causa raiz dessa toxina. Terceiro, eu vou trazer um exemplo de algum caso. Quarto, a gente vai ter um mapeamento, ou seja, algumas perguntas para vocês entenderem mais e aprofundarem, refletirem sobre como é que está sendo essa toxina na vida de vocês. E cinco, a gente vai fazer o PDA, que é o Percepção, Decisão e Ação, que alguns conhecem também, mas eu acho muito boa essa sigla, né, e essa visão e essas perguntas para levar para a prática, para a ação. Então, assim, primeiramente, ponto de partida. A toxina um, abatimento. O abatimento é a expressão de quem não consegue mais lidar com as emoções. Eu sei que durante o dia, né, às vezes a gente tem várias emoções negativas, muitas vezes um estresse, um problema, e quando isso vai empilhando, e isso vai juntando com coisas do passado, com coisas que estão incomodando, com dívidas que a gente tem que pagar, com pessoas cobrando, com valores que a gente tem que honrar de compromisso, de mentoria, seja o que for. Isso começa a abalar nosso emocional e vai gerando um abatimento, independente do nível qual for desse abatimento. E esse abatimento vai gerando inércia, vai gerando efeitos no nosso corpo, né? O nosso corpo se abate. Então a gente tem a linguagem corporal. Quando nossa linguagem corporal está abatida, a gente entra na inércia, a gente não consegue se movimentar. A gente manda para todo o nosso sistema que, cara, eu não dou conta dessas emoções, eu não dou conta disso. Isso me derrubou de fato. Então, assim, enquanto a gente anda abatido na nossa alma e na nossa vida, quando o dinheiro não entra na conta, quando o cliente deixa de pagar, quando tem contas para quitar. Então, mais uma vez, o abatimento é a expressão de quem não consegue mais lidar com as emoções. É quando você está passando por várias questões ao mesmo tempo e você fala assim, cara, não consigo mais, não dou conta mais. Então, isso se chama abatimento. Analisando a causa raiz, é uma consequência visível de uma má gestão das emoções, como a tristeza e o estresse. Ou seja, a tristeza começa a aparecer ao mesmo tempo o estresse, tu não consegue gerir essas questões porque tu tá estressado, querendo fazer outros movimentos e acaba que isso te afeta e vai drenando tua energia vital. E aí cada energia vital a menos tua energia vai sendo drenada e tu vai ficando abatido. E isso desorganiza as funções corporais e drena a energia vital. Manifesta-se fisicamente na postura, na feição
e na comunicação, resultando em inércia. Ou seja, claramente você olha na cara de uma pessoa, você sabe que ela está abatida. Sei lá, uma pessoa faleceu, algum problema aconteceu, uma dívida que ela tem que pagar, a pessoa chega em postura, em feição abatida. E a forma que ela fala já é de abatimento. E aí eu vou fazer uma conexão. A criança birrenta, muitas vezes, qualquer coisa ela se abate. Ela não tem gestão emocional. E hoje a minha ideia, e a cada dia, né, é passar também ações que vocês podem fazer para curar a pílula, né? Para de fato você se curar dessa toxina. Então, cada dia a gente vai ter uma. Por exemplo, né, um estudo de caso. Tem um estudo de caso que é comentado que uma equipe de vendas estava com baixa produtividade, todo mundo estava abatido, né? O faturamento da empresa estava baixo, tinha muito estresse, ou seja, afetou a empresa como um todo. E aí teve uma intervenção. O dono foi muito sábio e ofereceu aulas, né, no caso, na real, aulas de pilates e começou a oferecer futebol também como lazer para a galera do time. E isso fez aumentar a energia física e fortalecer os laços sociais. A galera começou a se conectar mais, começou a jogar futebol, começou a se entreter, teve essas atividades que aumentam a energia, e o resultado foi um crescimento extraordinário, provando que a condição emocional afeta diariamente o resultado profissional. E aí tem um ponto-chave, né? Quantas vendas vocês não fizeram porque vocês estavam abatidos? E o grande problema é que muitos clientes chegam para vocês abatidos, esperando que vocês sejam as pessoas que vão elevar a energia dele. E o abatimento é justamente não ter essa gestão emocional. Muitas vezes tu tá abatido, tá estressado, tá triste, e aí ao invés de tu fazer automaticamente tomar uma pílula que vai tirar daquele lugar, tu acaba querendo focar em outras coisas, fazer ações, já mesmo com a energia estagnada, mesmo com a energia já não suportando mais. E aí você se drena mais ainda e chega num burnout ou alguma coisa assim, de ter um problema mais grave. Vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiramente, a pergunta, na real, o autodiagnóstico. De 0 a 10, como vocês consideram hoje de abatimento? Vocês se consideram tão abatidos por alguma coisa que está acontecendo ou não? Não tô. Mas comentei no chat de 0 a 10 e também anota, né? É importante você anotar. 10 é muito abatido. Tô 2 abatido. Hoje estão 5. É muito doido que veio agora um negócio na minha cabeça, né? E tá tudo bem, tá? Não senti nada. Ah, tô zero. Tô de boa. Tá tranquilo também. Só que a questão é que é muito variável, né? Porque, tipo assim, acontece um negócio durante o dia que aí te abate. Então, o abate... Só que o problema é que se a gente não tem uma gestão emocional, o abatimento vira um hábito. E a gente fica mais abatido do que... E aí, qual é a doideira que veio aqui na minha cabeça? É forte, né? Por exemplo, quando um caçador vai pra caça, o que que ele faz? Ele abate o animal, ou seja, ele vai ceifar a vida do animal, vai ceifar a vida. Quando você tá abatido, você tá com a vida ceifada, você não está. Cada vez, quanto mais abatido você tiver, mais sem vida você está. Ou seja, mais conectado de Deus você tá também. Porque se Deus é a fonte de vida e você tá abatido, você tá morto em vida. Ou seja, também te falta essa presença de Deus, né?
Só que a sacada para se conectar com Deus, muitas vezes não é só ler a Bíblia, e pode ser também. Mas às vezes é fazer um treino, é cuidar do teu próprio corpo, já que o eu sou habita em ti. Então, assim, ó, não andem mortos em vida, porque o mundo hoje já está muito abatido. E a pergunta é: quem está tentando abater vocês? Existe um sistema por trás disso, que está nas mídias com notícias ruins, é o Instagram muitas vezes. Quem está te abatendo? Quem está te matando todos os dias? E o problema é que são vários agentes em vários ângulos, mas só tem um deles que te traz vida. Exato. Tem alguém roubando a sua vida. Ou seja, o mapeamento, né? Em que momentos da minha vida o abatimento se manifesta com mais força? Queria que vocês respondessem. De preferência, anota também no papel. Responde aqui no chat, mas também deixa anotado, porque no final tu vai ver o quanto tu mudou também. Então é importante que vocês tenham até um caderno ou algum bloco de notas em específicos voltado a esses 30 dias, né? Usem como diário de anotação ou algo nesse sentido. Então, ou pode colocar no celular, mas coloca num lugar onde tu possa olhar de novo e ver, poxa, eu tava nesse dia eu tava abatido, hoje eu não tô mais. Isso aqui tava gerando um abatimento na minha vida, mas hoje também não tem. Hoje eu consigo gerir minha emoção quando isso acontece. Por exemplo, às vezes o abatimento é quando você não consegue vender, ou quando o dinheiro não entra na conta, ou quando alguém da tua família te fala algo. A pergunta é: em que momentos da minha vida o abatimento se manifesta com mais força? A pergunta 2 é: quais atividades me proporcionam prazer e poderiam servir como combustível para me movimentar? Muitos de vocês, eu gosto de jogar de vôlei, mas faz anos que não joga. Quais são as atividades que te proporcionam prazer e poderiam servir como combustível para você se movimentar? Eu sinto que o meu abatimento é quando eu entro na autocobrança de fazer mais, achar que não vou dar conta, que não vendo. Ou seja, tu mesmo tá se próprio se abatendo, né? E assim, gente, são pequenas. Só que assim, Jéssica, o que eu quero te falar. Mesmo a gente puxando pro lugar da autorresponsabilidade, que nós mesmos somos responsáveis por isso, até quando o outro faz também, porque se eu permitir que o outro me abatesse de alguma forma, é responsabilidade minha também. Só que qual é a chave, né? É responsabilidade, não é culpa. E aí tem um ponto-chave, que mesmo que você entre nessa autocobrança ou algo assim, alguém te ensinou a fazer isso. E quem te ensinou a fazer isso, ou quem tu aprendeu, por exemplo, tem a ver com o mesmo sistema de abatimento que alguns chamam de Matrix, né?
Então a nossa luta interna e externa muitas vezes é sobre isso, é contra isso. Tava vendo um vídeo muito legal que ele falava muito sobre essa competição entre a direita e a esquerda, mas não tô falando sobre política, tá? Tô falando sobre a direita espiritual e a esquerda espiritual. O que que é a direita e a esquerda? A direita se associa muito como os anjos, os arcanjos, a espiritualidade elevada, como se chama, e a esquerda são os Exus, Pombagiras e outros, são os policiais da Terra. Só que o sistema coloca um conflito entre essas duas vertentes, só que coloca a esquerda como negativa, né? E aí qual é o ponto? E eu não tô falando sobre política, mais uma vez. Quem entende, a nossa mente tá tão polarizada já nesse sentido, nessa divisão. Fala esquerda e direita e acha que é sobre política. Só que a questão é que ninguém tá olhando pro que tá embaixo e o que tá em cima. Então, enquanto a galera briga, né, por intolerância religiosa entre a esquerda e a direita, o quem tá aí embaixo tá aproveitando. E quem tá embaixo é justamente o lado negro da coisa, né? Que é o que se aproveita das energias, dessa confusão, desse medo, do abatimento. É exatamente disso que eles se alimentam. Eles se alimentam exatamente dessa energia de abatimento, de medo, de escassez, de dúvida. Esse é o combustível. Nós somos pilhas para eles, se a gente não tomar cuidado e não elevar a nossa frequência, para que eles não nos acessem mais. O que tem me ajudado são as orações e conexão com o divino. Perfeito. E minhas atividades medicinais são treino, música, mar e rezo. Perfeito. Semana passada me veio uma dúvida sobre a minha capacidade de dar conta ou não da postura que escolhi em vivo. Mas a dúvida durou. Exato. Tipo assim, ó, tu abateu a dúvida. A dúvida apareceu e aí tu gerou um abatimento contra ela. É sobre isso. Se tu deixar o pensamento germinar na tua cabeça, literalmente fudeu. E eu também penso negativo todos os dias, tá? Não sou. Vem direto, sem ter noção. Mas vem e na hora já bota a técnica do ridículo. Vem eu pensar. Já expliquei essa técnica, eu vou explicar de novo. Sei lá, eu tô aqui. Eu tô andando no meio da rua. Aí vem na minha cabeça assim: ah, vai ser assaltado. E aí começa a vir, ah, os caras vão chegar, vão fazer não sei o que e tal, vão vir com arma. Aí eu já começo a pensar a coisa mais ridícula possível. Eu penso eles chegando com arma, eles atiram em mim, a bala volta neles, aí eles desviam que nem Matrix. Aí eu pego, começo a voar e lá de cima eu começo a jogar fogo neles. É ridículo. Aí o meu cérebro olha e fala assim: deixa de ser ridículo. Aí ele mata o pensamento. O pensamento não continua, porque eu ridicularizei ele. Isso é muito simples, mas é poderoso assim no nível hard. Qualquer pensamento que vem, às vezes é, cara, é doideira, assim, vem muito. Dependendo dos. Aí, e às vezes até como resistência interna também. Então, assim, ó, outra pergunta pra gente finalizar aqui. Quais são as três pessoas no meu círculo que podem me ajudar a sair desse estado? E é o ponto positivo que a gente tem aqui dentro do Desafio 10K, pessoas que podem nos ajudar com isso, né? E aí o massa é que todo mundo tá fazendo isso, então você pode se conectar não só com as três, mas com mais pessoas aqui para fazer movimento. Inclusive, faz tempo que eu quero jogar futevôlei. E aí, se vocês animarem aí, Paulo, Pedro, galera que tá no Campeche e até as mulheres também, pra gente comprar uma bola aí e jogar aqui, que tem um. Ou jogar futebol mesmo, alguma coisa. Quem quiser animar aí, a gente marca. Todo final de semana vai ter o tal dia específico à noite, ou um horário específico pra gente jogar basquete ou futevôlei, não sei. Vamos Basquete eu jogar, não sei jogar, não.
Vamos jogar Uno. Pode ser um também. Mas de preferência é o negócio que mexe no corpo também, né? Então, assim, ó. Todos pegaram aí as perguntas. Pergunta 1. Em que momento da minha vida o abatimento se manifesta com mais força? Pergunta 2. Quais atividades me proporcionam prazer que poderiam servir como combustível para me movimentar? E 3. Quais são as 3 pessoas em meu círculo que podem me ajudar a sair desse estado? Quem não mora aqui em Floripa, analise 3 amigos ou algo assim e chama para fazer um negócio diferente. Eu vou mandar lá no grupo também. Ou seja, a gente vai 30 dias aqui, onde cada dia vai ter uma toxina para quem chegou agora. E aí é importante que tenha os scores da toxina, né? Por exemplo, antes a toxina de abatimento te afetava em 8. A ideia é que depois você faça uma análise, depois de uma semana, depois de alguns dias, e veja. Tipo, agora eu considero que você está em 1 ou está em 0. Então eu não me sinto mais abatida em relação a isso que eu me sentia. Então é importante ver isso também. Serão 30 dias, e a ideia é que vocês tenham compromisso, disciplina e ação. E, gente, é isso. Primeiro encontro, muito simples. Vou mandar ali um documento para vocês depois, só para mostrar aqui para vocês verem. Deixa eu fechar aqui a. O documento vai ser esse, que é tipo um resuminho ali, que foi falado hoje. Então tem um resumo sobre o que é abatimento, o exemplo lá que eu comentei, a autoanálise, que são as 3 perguntas. E aí tem um PDA também de exemplo aqui, por exemplo, percepções. A inércia temporária, meu estado emocional dita minha energia física, ou seja, meu estado emocional dita minha energia física. Decisões. Enfim, tem um exemplo aqui, mas eu queria perguntar para vocês. Qual é o PDA? Qual percepções vocês tiveram? Qual a decisão e qual a ação? A ação hoje pode ser, eu vou fazer um exercício físico ou um movimento que eu preciso para ativar minha energia. Vou me conectar com 1 ou 2 pessoas hoje, vou chamar para correr, vou chamar para jogar de bola, fazer algum movimento. Então, PDA, qual a percepção, qual a decisão e qual a ação? E aí, vocês vão mandar lá no grupo, vocês podem mandar uma mensagem ali de PDA, né? Eu percebi isso, eu decidi isso, e as ações são esses 3 hábitos hoje. Beleza, quando finalizar, vocês mandam a mesma mensagem com um checkzinho. Fala, Paulo. Tem uma chave muito poderosa nisso tudo aqui, é que você vai acumulando essas chaves e vai aplicando elas todos os dias, você vai construir uma rotina extremamente poderosa. Eu só consigo hoje estar no 2 de abatimento, ou talvez até menos, porque eu venho construindo essa rotina para se manter sempre bem, cada dia melhor, cada dia mais fácil. E anotar essas percepções, progresso, a gente tem dados, né? Indicadores. Tamo junto, vamos pra vida. Vamos E pra vamos vida. marcar esse futevôlei aí. E assim, é muito poderoso, inclusive, como eu falei, separem um caderno ou algo para que vocês possam ir anotando e até as percepções ou como um diário mesmo do dia, para vocês depois voltarem e perceber como vocês eram antes e depois, ter essa autoanálise, esse autoconhecimento, né? Já acho que autoconhecimento é só ficar estudando sobre livro de desenvolvimento pessoal e entendendo mais sobre o que é a alma, o espírito, a mente. Mas autoconhecimento de fato é conhecer sobre si mesmo. E nada melhor de conhecer sobre si mesmo é o perceber o que me abate todos os dias, o que drena a minha energia, em que momento eu perco o controle da minha vida. Então, é isso, façam.
um diário também, a partir do tema que foi falado, para gerar empilhamento. Então, assim, finalizo por aqui. Vamos para ação, vamos para o movimento. Vou mandar o resumo lá no grupo depois. E é isso. Do outro lado, daqui a 30 dias, existe um eu do futuro ansioso pelo reencontro, no mesmo nível. E lembra, existe um quebra-cabeça final para chegar nessa versão. Cada dia é uma peça. Cada dia que eu falho é uma peça a menos no quebra-cabeça. Vocês não têm noção do poder das pequenas ações todos os dias, dos pequenos hábitos. Só que aqui a gente não tá só com os pequenos hábitos, a gente está eliminando toxinas que vão nos fazer agir e trazer novos hábitos. Agora, quando vocês verem o que acontece depois de uma semana e 2 semanas, vocês vão ficar loucos. E automaticamente está trabalhando o lastro no cérebro, né? Vocês vão ganhar, vão fazer o cérebro de vocês ganhar confiança em vocês. Aí já era. Então, gente, é isso. Sem me estender muito. Encontros super diretos. Esse teve um pouquinho de introdução a mais, mas vai ser assim, ó, devocional, passa a explicação básica, faça os questionamentos de reflexão e aí vem o PDA. E lembrem, manda o PDA no grupo, tá? Percebi tal coisa, que eu estava sendo abatido quando o cliente não me pagava. Decido e no final, ação. Exato. Os 30 dias a partir de hoje. E aí no final de semana não vai ter o encontro online, mas eu vou mandar a chave gravada. Fechou? A eliminação da toxina gravada. Ótimo dia. A prosperidade espera por vocês e ela está dentro de vocês. E vamos nessa. Tchau, tchau.